Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à terceira noite do webinário Oportunidade Estratégica. Tivemos na primeira noite uma discussão muito boa, muito legal, sobre planejamento societário com o doutor Zé Lúcio, doutora Luciana, e com a CEO, contadora, controller, Cíntia. Na segunda noite, nós tivemos uma fala imperdível, assim, posso dizer, uma degustação de quem participou, quando o doutor Marcílio e a Aurideia trouxeram a questão de planejamento e gestão tributária, já com viés da reforma, e de quanto isso vai impactar nas empresas e quanto as pessoas não estão percebendo esse efeito. Nesse sentido, nessa terceira noite, nós teremos duas pessoas aqui fantásticas para falar de dois assuntos que se complementam e que irão culminar na noite de amanhã com o fechamento do webinário com o professor Walter e com o professor Otávio. Mas hoje, estará nesse palco virtual o professor especialista da área financeira, Fábio Gandolfi, o Apolo, o alicerce, a estrutura do agronegócio brasileiro, direto de Goiás, e também estará conosco um dos maiores especialistas em gestão de pessoas, em gestão de varejo, de comércio, Josimar de Moura Veiga. Para começarmos essa noite, nós vamos pedir todo mundo manter os microfones fechados. O professor Fábio Gandolfi vai trazer uma temática sobre a ótica de gestão financeira, com o título Sem Esforço, Sem Recompensa, uma fala sobre a gestão financeira dos negócios. Depois da fala do professor Fábio, nós vamos abrir aqui para os amigos que estão conosco, os que vão entrando ao longo da transmissão, para fazer seus apontamentos. Depois desses apontamentos, nós vamos para a segunda palestra. Professor Fábio Gandolfi, sem esforço, sem recompensa, agora no nosso palco virtual. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Roberto Fuli. Muito boa noite a todos que estão participando desse encontro. É uma satisfação estar com vocês. Podemos começar aqui o nosso Pode compartilhar, professor. Claro. Ótimo, ótimo. Professor, quanto tempo eu tenho, que é sempre importante quando a gente começa a falar de um assunto. Professor, acho que de 30 minutos, 35 minutos, depois a gente abre para discussão aqui. Acho que é boa essa interação, né? Perfeito. É importante a gente ter essa... Ok, então, compartilhando aqui. Perfeito, vamos lá. Compartilhando, vamos... Me falem se vocês já estão vendo a minha tela. Já estou vendo sua tela, só não está no modo apresentação. E agora? Agora sim, fica à vontade. Ótimo. Bom, o tema da nossa noite hoje é sem esforço e sem recompensa. Por que esse tema? Primeiro, porque é algo que, se nós queremos mudança, nós precisamos promover a mudança. E uma mudança, muitas vezes, ela dói, mas ela é necessária. Então, se ela dói, a gente tem que ter um esforço. E a gente, se não tiver esse esforço, não vai ter aquela contrapartida que nós esperamos. Isso é na nossa vida pessoal, profissional, sentimental, enfim. Mas eu gostaria de começar a falar para vocês sobre desmistificar um pouquinho da questão financeira, porque muitos acham muito quando se fala em questões financeiras, entende-se que é algo muito complexo. E nesse momento eu quero dizer para vocês que a linguagem financeira ela é muito simples e nós podemos resumir essa linguagem em pequenos tópicos. Então, seja você dono de uma banca de frutas numa feira, seja você dono de um pequeno empreendimento, ou de uma média, ou de uma grande empresa, a linguagem universal dos negócios é a mesma. Não tem diferença. E eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses pilares. Primeiro,
cliente ou clientes. Qual que é a função ou qual que é o objetivo de qualquer negócio? Satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Ser mais eficaz, mais eficiente do que a concorrência. Então, isso deve ser um pilar que nós, como empresários, sempre temos que buscar. O segundo item, geração de caixa. Esse é o pilar que nós vamos trabalhar muito forte nessa noite. E geração de caixa é algo que, se uma empresa não gera caixa, ela não é autossuficiente. Se uma empresa não gera caixa, como que ela sobrevive? Através de, enfim. Então, as perguntas que nós, como empresários, e você, como empresário, precisa fazer é o seguinte: a sua empresa, ela gera caixa, ok, mas ela gera caixa suficiente? E se ela gera caixa, como esse recurso está sendo aplicado? Será que ele está sendo bem aplicado? Então, essa é a reflexão que nós temos que ter para entender o nosso negócio. O terceiro ponto, margem bruta. O que é a margem bruta? A diferença entre o preço de venda e o custo. Ok? E quando nós temos uma margem bruta saudável, indica que é uma empresa que possui eficiência nos seus negócios. O quarto item, retorno do capital investido. Se eu tenho um recurso que eu quero aplicar num negócio e esse retorno é maior do que uma taxa que nós podemos chamar taxa de atratividade, uma taxa que eu vou ter um retorno numa aplicação ou num CDB, é interessante para mim investir nesse negócio ou deixar o meu dinheiro aplicado a uma taxa X, de tal modo que, teoricamente, eu não vou ter problemas, eu não vou ter, guardadas as devidas proporções, eu vou ter uma segurança de que, num determinado período, meu dinheiro ele vai retornar para o meu bolso. Então, com base nesses 4 quesitos que nós chamamos a linguagem universal dos negócios, se nós tivermos basicamente, seja uma empresa, como eu disse, uma barraquinha na feira, uma barraquinha de frutas, seja uma empresa familiar, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, esses são os temas principais que um gestor, um empresário precisa ter no seu portfólio, né? Com base nisso, nós temos aqui o crescimento sustentável que, conforme o nome já diz, dá a sustentação para que realmente o negócio se perpetue. Então, guardem esses 4 pontos muito importantes que você vai utilizar em qualquer lugar, em qualquer empresa do mundo, seja no Brasil ou em outro país. Bom, e os pré-requisitos para uma boa gestão financeira? Agora também eu vou dar 4 dicas para vocês. Primeiro, qualidade da informação. Se você não tem uma boa qualidade, você está tomando decisão em cima de números que não são sustentáveis. E qual é o reflexo disso? O reflexo é que, muitas vezes, você pode estar indo por um abismo achando que você está subindo a Serra de Santos. Ok? Então, muito cuidado com esse ponto. Qualidade da informação. Segundo, qualidade da dívida. O empreendedor, o empresário, ele precisa entender a diferença entre alavancagem e endividamento. Essa é uma confusão que nós temos, que muitas vezes as pessoas falam. O brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem aversão a risco e, principalmente, aversão à dívida.
Por quê? Porque nós vivíamos naquela época, né, de inflação altíssima. Então, a gente veio com uma cultura que era melhor você ter o dinheirinho ali debaixo do colchão e se fizer, não fazer investimentos, não captar, porque a captação de recursos ela é ruim. E, na verdade, ela não é ruim. O que eu falo que é ruim é a captação de recursos para curto prazo. É aquele dinheiro para manter a sua operação. Esse dinheiro é caro e não é viável. Agora, se você está pensando em expandir o seu negócio, nada melhor do que você ter um parceiro. E geralmente esses parceiros chamam-se instituições bancárias, alguns fundos de private, outros fundos que possam vir investir com você. É claro que cada um vai exigir o seu retorno. Mas é muito importante que a qualidade da dívida ela precisa ser muito bem controlada. E alavancagem é diferente de endividamento. Como eu disse, a alavancagem ela é importante e necessária para o crescimento do negócio. Endividamento ele é perigoso e pode trazer consequências a curto, médio e longo prazo para o negócio. O quarto item, plano estratégico. Tenha um plano estratégico, seja da maneira como for, tenha um plano estratégico. Saiba para onde a empresa está indo ou defina para onde a empresa tem que ir. E demonstre isso para os seus colaboradores. E o quarto, e não menos importante, adesão às práticas contábeis, né? A base para uma boa gestão financeira é ter uma contabilidade sólida. Porém, essa realidade no nosso mundo, né, nós como consultores e como assessores financeiros, o que nós vemos? Hoje, a contabilidade ela tem uma função: atender os bancos, as demandas das instituições. Não é hoje, os demonstrativos não são ferramentas de gestão. Infelizmente, a grande maioria das empresas utiliza a contabilidade somente da porta para fora e não da porta para dentro. É aqui que a gente quer estressar um pouquinho mais esses pontos. Bom, antes de mais nada, como eu disse lá no primeiro slide, fluxo de caixa vai ser o tema central do nosso bate-papo aqui. E nós temos aqui dois métodos, ou duas metodologias. Um chama-se fluxo de caixa direto, que eu vou dizer o seguinte, eu não chamo ele de direto, eu chamo ele de fluxo de caixa míope. Míope, por quê? Porque você entende tudo que entrou e tudo que saiu. E o que sobrou está ali de saldo. Só. Não existe uma gestão em cima das informações. E por que, Fábio, então, utiliza-se muito o fluxo de caixa direto? Por um simples motivo. É aqui que você, empresário, precisa atentar. Quando você não tem um sistema de contabilidade onde reflete a realidade da empresa, você utiliza um fluxo de caixa direto para poder, pelo menos, ter um norte para onde o negócio está indo. Então, mas esse fluxo de caixa direto míope, ele, na verdade, ele te leva... Você não consegue ter a visão a médio prazo, ele é curtíssimo prazo. Ele é quase um orçamento de caixa e não um planejamento de caixa. E a probabilidade e o risco de você bater num iceberg e afundar o navio é muito, muito grande. Tá, Fábio, e o outro? O outro é o fluxo de caixa indireto. Esse modelo mais estruturado, onde ele parte da contabilidade. Então, nesse modelo, nós conseguimos entender e enxergar o seguinte: puxa, eu tive uma venda de tanto, minha venda aumentou, meus custos diminuíram, minhas despesas diminuíram, meu lucro aumentou, mas cadê o meu dinheiro?
Então, essa é a pergunta que 95% dos empresários que contratam a nossa empresa, eles querem a resposta. Para onde foi o meu dinheiro? Coisa que, quando você está analisando o fluxo de caixa direto, ele não te responde, porque ele é míope. E quando você tem um fluxo de caixa indireto, ele é totalmente estruturado, onde tudo tem as suas amarrações, tudo tem um porquê. E quando a gente mostra, na sequência eu vou mostrar um modelo que eu utilizo e vou apresentar para vocês, porque ele funciona, novamente, para uma banquinha de frutas na feira e para uma empresa de grande porte. Então, olha aqui o que nós temos como exemplo, um fluxo de caixa direto. Nós temos duas linhas, basicamente. O que entrou e o que saiu. E olha que aqui ainda está um pouquinho organizado, porque geralmente as saídas é uma bagunça, é tudo misturado. Aqui eu ainda fiz a questão aqui de poder separar algumas contas, de agrupar algumas contas para poder ter uma visão um pouco melhor. Mas vejam vocês que o fluxo de caixa direto ele é míope porque ele não tem nenhuma ligação com a venda. Se a venda caiu ou se a venda aumentou, ele não consegue capturar essas informações. Tá? Então, o fluxo de caixa direto ele tem um formato mais ou menos dessa forma como está aqui. Entradas, saídas e a movimentação do dia, do mês, da semana, do ano, do semestre, trimestre e assim sucessivamente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um modelo que é muito interessante e que qualquer empresa pode utilizar. Qualquer empresa pode utilizar. Que ele parte de um DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e ele é interligado com o fluxo de caixa. Então, nós temos aqui, na parte de cima, o regime de competência. O regime de competência. O que é o regime de competência e o regime de caixa? O nome já diz. Regime de competência é no ato quando eu registro aquela despesa ou aquela receita. Quando eu registro, independente se eu vou receber aquele dinheiro, daquela venda, ou se eu vou pagar aquela despesa, ele considera a data do lançamento. Já o regime de caixa, ele considera a data efetiva do recebimento e a data efetiva do pagamento. Então, esse modelo aqui, ele consegue demonstrar desde a receita, dos custos, até o quanto que sobrou de caixa para o sócio, para o empresário. Então, vamos explorar um pouquinho mais aqui o modelo. Dentro do regime de competência, nós temos receitas brutas, que são as receitas ainda sem dedução dos impostos, sem dedução das devoluções, né? E quando eu faço essas deduções dos impostos e devoluções, nós chegamos na receita líquida. Quando nós chegamos na receita líquida, menos os custos, aqui pode ser custo de produtos vendidos, custo de serviços prestados, mas eu vou tratar só como custo. Nós vamos ter o quê? O nosso lucro bruto. Assim que a gente desconta do lucro bruto as despesas administrativas e comerciais, nós temos já um indicador chamado EBITDA, ou EBITDA. Né? E o EBITDA, o que ele significa? Ele significa que ele é a capacidade operacional da empresa em gerar caixa. Fábio, mas o EBITDA é caixa? Não, mas não é caixa, mas as pessoas falam que é caixa. Eu já vi, inclusive, alguns consultores ensinando EBITDA no fluxo de caixa direto.
tamanha confusão. A gente não pode misturar as coisas, porque o EBITDA ele é um indicador onde ele é vinculado ao regime de competência, ao DRE, ele pode ou não estar nessa estrutura, mas ele não é caixa. Ele seria caixa se tudo que eu vendesse e tudo que eu vendesse e recebesse fosse no momento zero, e toda a despesa que eu contraí também fosse no momento zero. Então, o meu EBITDA seria o quê? O meu caixa operacional. Mas ele não é, ok? Então, quando eu chego no EBITDA, eu tiro aqui as minhas depreciações, chego num lucro operacional bruto, calculo o imposto de renda, chego aqui no lucro operacional líquido. Depois, nós temos depreciação. Por que eu tenho que somar a depreciação? Muito importante, porque agora a depreciação ela só acontece no regime de competência, ou seja, ela só acontece contabilmente. Não a depreciação ela não acontece no caixa. Você não tem saída financeira. Você tem um benefício fiscal pelo fato de comprar um ativo imobilizado, e esse ativo, né, que você comprou, que você adquiriu, ele é depreciado, e essa depreciação você pode abater do seu imposto de renda. Então, aqui que vem o grande segredo do negócio. Daqui para baixo, nós temos o regime de caixa. Da variação da NCG, nós temos o regime de caixa. Para cima, nós temos o regime de competência. E o que é a variação da NCG, ou necessidade de capital de giro? A necessidade de capital de giro representa a quantia que a empresa precisa para financiar a diferença entre os prazos de recebimento das suas vendas e pagamento a seus fornecedores. Então, eu posso ter uma necessidade de capital de giro, ela pode ser positiva ou negativa. E aqui que vem, eu chamo de o fator de conversão. A NCG ela é o fator de conversão, onde sai do regime de competência e passa para o regime de caixa. A partir daí, olha que interessante. Muitas vezes eu trago esse ponto para os empresários e eles acabam ficando surpresos muitas vezes. Quantos fluxos de caixas nós temos atualmente? São vários, não é um só. Como assim, Fábio? Não, não é um só. Por quê? Porque dentro desse modelo, nós podemos ver o fluxo de caixa operacional, que demonstra as atividades operacionais que estão sendo capazes de sustentar financeiramente o negócio. Ou seja, se uma empresa ela não gera fluxo de caixa operacional, se ela já tem um déficit, a partir daí é ladeira abaixo. Entende? Primeira coisa, a empresa precisa gerar fluxo de caixa operacional. E o outro fluxo de caixa é relacionado aos investimentos. As aquisições que nós fizemos, menos as aquisições em bens de capital, menos as vendas de bens de capital. Né? Então, esse é o fluxo de caixa dos investimentos. E depois, embaixo, quando a gente chega e faz vai descendo, nesse racional, nós chegamos no fluxo de caixa livre da empresa, que esse é a cereja do bolo, porque através desse indicador, quando você faz a projeção do fluxo de caixa livre, ou free cash flow, e você traz esses fluxos a valor presente, você pode definir o valor de uma empresa, de uma organização ou de um projeto. Então, é aí que, quando se faz um valuation, é esse o fluxo de caixa utilizado, o free cash flow. Então, esse é o cara que dá as cartas do jogo dentro de uma organização.
Quando eu fui executivo de uma grande empresa, o CEO, eu fui CFO, né? Fui diretor financeiro, e o CEO me deu esse indicador. Me deu esse indicador para eu, como meta, para eu receber o meu bônus no final do ano. Aí a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: as outras áreas, eu vou definir o quanto que a empresa vai comprar, o prazo que ela vai vender, o prazo que ela vai comprar, a quantidade de dias em estoque que nós vamos ter. Ele falou assim: não, esse indicador vai ficar com cada área específica. Opa, então como que eu vou ter uma meta onde eu não posso fazer a gestão? Porque esse fluxo de caixa aqui, ele que vai definir o tamanho ou o valor da organização. Então, é muito importante a gente entender, fazer bem essas análises para não cair numa cilada ou numa roubada. Bom, depois do free cash flow, nós vamos ter o fluxo de caixa de financiamentos, o que nós captamos e o que nós amortizamos de despesa, perdão, de empréstimos, e vamos ter também o resultado financeiro, né? Depois, nós vamos chegar no fluxo de caixa do sócio, que aí é o dinheiro que está lá à disposição, e se o sócio quiser fazer distribuição, se ele quiser depois comprar um jatinho, se ele quiser reinvestir no negócio, é uma decisão dele. Mas vejam vocês que nesse modelo a gente consegue enxergar desde o momento de uma venda, pela competência, quando ela aconteceu, até o momento que, de fato, nós recebemos. É aonde que a gente vê isso? Nessa variação da NCG. Aqui que é onde eu falo que é o fator de conversão entre os dois regimes. Tá ok? Bom, avançando um pouquinho, eu preciso explicar esse ponto para a gente poder entender o racional. E eu levei muitos anos, eu confesso para vocês, porque eu não acreditava nisso, eu sempre achava que isso era algo que era só na teoria e nos livros, somente na faculdade, aquela coisa toda. Mas quando a gente traz para o negócio, quando nós pegamos os balanços das empresas, principalmente as listadas em bolsa, a gente vê que a geração de caixa muitas vezes acontece porque eles trabalham muito bem os fatores do ciclo financeiro. E o ciclo financeiro, vamos aqui rapidamente, de uma forma muito genérica, fazer um overview. Para quem já sabe, vai ver de novo. Para quem não sabe, vai aprender um pouquinho e vai ter, de repente, algum insight em relação ao que eu vou apresentar. O prazo médio de estocagem. Esse prazo, por isso que o nome diz, prazo médio. Prazo médio, né? Então, a gente precisa deixar muito bem claro, porque isso aqui é um indicador importante, mas ele precisa ser bem entendido. Ele representa o momento da compra, não é o momento que eu mando o pedido, é o momento que eu escrituro esse item dentro do meu estoque, até o momento da sua saída, até o momento da sua venda. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, 90 dias. Entre a venda e o recebimento da venda, eu também tenho um prazo, que são aqui nesse exemplo, 40 dias. Ainda bem que nós temos um negócio chamado, aqui juntando rapidamente, aqui nós temos então o ciclo operacional do negócio, ou da empresa, né? Que contempla o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento. Como eu estava dizendo, ainda bem que nós temos aqui, para equilibrar um pouquinho, o prazo médio de pagamento, que nesse exemplo nosso aqui é o momento da compra, da escrituração, né, até o pagamento. Só que muitas vezes esse pagamento, esse prazo médio de pagamento não é sobre o momento que você escriturou, e sim pela emissão da nota do fornecedor. Vamos dizer que nesse exemplo nosso aqui são 50 dias. Então, nós temos um ciclo financeiro de 80
dias. Por quê, Fábio? Porque o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo de pagamento, constitui o nosso ciclo financeiro. Ok? Tá, Fábio, mas onde que entra a NCG? A NCG é o mesmo cálculo, só que ao invés de eu transformar isso em prazo médio em dias, eu pego em termos absolutos, ou seja, de valores. Então, eu vou pegar o quanto que eu fechei no meu estoque, quanto que eu tenho de contas a receber e quanto que eu tenho de contas a pagar. Vou fazer a mesma conta e vou chegar na minha NCG. E a nossa NCG, o que, que significa? É o dinheiro, recapitulando, é o dinheiro que a empresa precisa investir nas suas atividades operacionais para manter seu negócio vivo. Ok? Então, isso aqui é a NCG. Bom, dicas para um bom fluxo de caixa. Isso aqui eu vivencio diariamente nos problemas e é o que a gente orienta sempre para os nossos clientes. Muitas vezes as metas de receitas elas são definidas de forma excessivamente otimistas. Até aqui, empresário, não tem nenhum problema você ser otimista nas vendas, nas metas. Porém, quando você faz a projeção de fluxo de caixa, você tem que trabalhar com o pé no chão, com a realidade dos fatos. Quando teve uma empresa que eu atendia no passado, que nós fizemos a projeção de caixa que estava descolando das metas da receita. E um dos acionistas dessa empresa, ele começou a discutir e queria que nós projetássemos o fluxo de caixa com base nessas metas. Totalmente irreais. A meta de crescimento era de 40% e a empresa estava crescendo 16%, 17%. O que, que ia acontecer se a gente projeta e não acontece? Primeira coisa, as despesas elas iam acontecer, é na veia. E as receitas? E as entradas? Não iam acontecer. Então você ia ter uma situação ainda pior de caixa, porque você ia aumentar as suas despesas e as suas entradas elas seriam menores. Então, esse é um ponto de muita atenção que eu chamo para você, empresário. Bom, empresas que necessitam antecipar com frequência seus recebíveis ou captar empréstimos de curto prazo. Esse aqui é o grande problema. É esse aqui. Uma empresa ela deve estar orientada aos fundamentos do ciclo financeiro, por isso que eu fiz questão de mostrar no slide anterior. Então, para isso é preciso monitorar, controlar tudo que entra, tudo que sai e principalmente os descasamentos entre os prazos de recebimento e pagamento. Então, isso eu sempre aprendi uma coisa: está precisando de dinheiro? Busque dentro da empresa. Esse é um conselho que eu dou. Está precisando de dinheiro? Primeiro busque dentro da empresa. Eu garanto a você que existem muitas oportunidades que estão sendo deixadas, porque é muito mais fácil eu ir bater na porta do banco e pedir lá um capital de giro ou antecipar meus recebíveis. E uma vez que eu antecipei esses recebíveis, ele vira o quê? Uma bola de neve. Porque eu antecipei dos meses futuros, vai chegar no mês seguinte, eu vou precisar fazer as antecipações, e aí eu não saio mais dessa ciranda financeira. Por isso que os bancos sempre saem ganhando e eles vão adorar você, vão te visitar para saber tomar cafezinho e vão estar felizes porque vão estar ganhando muito dinheiro em cima do seu negócio. Atenção para a inadimplência. Então, para isso é importante fazer uma sólida gestão na sua carteira de recebíveis, tanto dos vencidos quanto dos a vencer, para que isso possa ser projetado para o futuro. Nas empresas que nós fazemos consultoria, como nós queremos enxergar a gestão dos recebíveis? Quando eu recebo um valor naquele período, primeira coisa, eu quero saber o seguinte: qual que é
o índice de pontualidade da empresa. O quanto que realmente os clientes são pontuais. O quanto que a empresa recebeu de vencidos naquele período. E quanto que a empresa recebeu de valores ainda a vencer. Então, a gente precisa estratificar para poder entender o seu negócio e projetar corretamente o seu fluxo de caixa, a fim de evitar surpresas desagradáveis. E a última dica aqui, não menos importante, conflitos com a área comercial. E quem aqui não teve conflitos com a área comercial? Então, eu falo o seguinte, se todos entenderem a regra do jogo, vai ficar mais fácil. Não que vai ficar fácil, mas vai ficar um pouco mais fácil. Porque se o comercial não entender o que pode e o que não pode, aí vira aquela queda de braço que todos perdem. É o perde-perde. Então, tenha uma política clara para a concessão de crédito e treine sua equipe comercial, sua equipe administrativa. E outra, uma política, ela não é engessada, ela precisa ser adequada com o passar do tempo, ok? Bom, e agora, quanto tempo eu ainda tenho, professor? Você tem mais uns 10 minutinhos ainda, Fábio. Ótimo, ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho do paradoxo empresarial, né? Que muitas vezes eu sou contratado para falar o óbvio, ou para mostrar o óbvio, mas é assim, né? Cada um com o seu, dentro da sua expertise. E a grande pergunta é assim, quando uma empresa aumenta suas vendas, ela necessariamente terá mais caixa? Essa é a visão mais crítica ou mais perigosa que eu vejo no mundo empresarial. Principalmente empresas que estão ainda no processo de profissionalização do seu negócio. Eu aumentei as vendas, mas meu dinheiro para onde foi? Não tenho dinheiro, meu dinheiro foi embora. Eu convivo isso quase todos os dias. E eu chamo isso de paradoxo empresarial. Porque o aumento do nível das vendas, né, ele eleva também a necessidade de capital de giro da empresa. E o inverso também é verdadeiro. Então, imagina o seguinte, a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro X e ela no ano que vem ela quer crescer, vou dar um número fictício, 20%. O que vai acontecer com a necessidade de capital de giro mantendo os mesmos prazos médios de recebimento, pagamento e de estoque? Vai elevar 20%. Ou seja, a minha necessidade de capital de giro também aumenta 20%. Então, se eu não tiver um negócio muito bem estruturado, se eu não pilotar o meu financeiro, o que vai acontecer? Eu vou ter que buscar dinheiro aonde? No banco. E esse dinheiro, nós estamos falando que é o de curto prazo, que é o dinheiro mais caro. Que aí eu volto parafraseando a mim mesmo. Está precisando de dinheiro? Busque dentro do seu negócio. Busque dentro da sua empresa. Então, esse é um recado e uma dica que eu dou muito importante para todos. Então, olha só, o que acontece aqui? Imagine que nessa empresa ela tem uma venda diária de 100 mil e um prazo de vendas de 30 dias. Digamos que essa empresa ela vende tudo a prazo, até para facilitar a nossa conta aqui. Então, eu tenho aqui no dia 0, o dia de hoje, uma venda de 100, amanhã 100, depois 100, 100, 100, 100. Lá no 30º dia, eu vou vender 100, só que agora eu vou receber o quê? O 100 da minha venda 0, que é do dia de hoje. Então, isso significa que, quando eu analisar os meus indicadores, analisar a minha carteira de clientes, eu vou ter
lá 3 milhões para receber. Então, se eu não mudar os prazos, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre 3 milhões. Ah, Fábio, eu não estou falando aqui de inadimplência. Então, aqui é só um número para a gente poder compreender com exatidão o que acontece com os prazos e com a necessidade de capital de giro. Então, vejam vocês, eu vou precisar ter 3 milhões, né, lá na minha conta de clientes, dinheiro que eu não tenho ainda, mas tenho obrigações para serem quitadas, para serem pagas, só que é um dinheiro que eu só vou começar a ver daqui 30 dias. Porém, se a empresa dobrar o seu faturamento, qual será o impacto nessa conta? A empresa passou de 100 para 200, o seu faturamento diário. O que aconteceu com a conta clientes? Foi para 6 milhões. É esse impacto que, muitas vezes, o empresário não entende. Se eu aumentar a minha venda, consequentemente, mantendo os meus níveis de prazos, os mesmos níveis de prazos, eu vou ter a minha NCG aumentada na mesma proporção. Então, esse é um cuidado que, muitas vezes, os empresários acabam deixando na mão aí de um assistente, de alguém que realmente faz a gestão de uma maneira muito, muito deficitária. Ok? Bom, e para finalizar aqui, nós falamos sobre o EBITDA, né? E o EBITDA é uma medida de caixa? Não, ele não é uma medida de caixa. Ele se lembra que se tudo que a gente vendesse fosse no momento zero e tudo que a gente pagasse também fosse no momento zero, seria a nossa medida de caixa. Então, o EBITDA, ele simplesmente demonstra a nossa capacidade operacional de gerar caixa, mas ele não é caixa. E por que eu tanto bato nesse indicador? Porque esse indicador, todo mundo fala dele, achando que ele, de fato, ele é caixa. E ele não é caixa. Então, a gente precisa separar muito bem o joio do trigo. Bom, para finalizar agora, eu tenho que finalizar, senão eu tenho que passar a bola para o meu amigo Josimar, né, porque precisamos falar muito do quê? Dos nossos colaboradores. Porque se os nossos colaboradores não entenderem o que nós estamos dizendo aqui, cai por terra tudo que você queira construir dentro de uma organização. Então, a parte onde envolvem as pessoas, ela é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E daqui a pouquinho, daqui 2 minutinhos, vou passar a bola para o meu amigo Josimar. Bom, o ponto de equilíbrio em receita, ele responde ao seguinte ponto: quanto que uma empresa precisa vender para cobrir seus gastos, seus custos, né, despesas e impostos. É o ponto onde a receita iguala aos gastos e o resultado se torna o 0 a 0. Então, é muito importante. Isso, todas as empresas, geralmente os empresários, eles querem saber qual é o meu ponto de equilíbrio. Aí eu estou falando aqui, primeiro, não em quantidade, em receita, né? Então, como que a gente trata isso? De uma maneira muito simples. Por quê? Olha só, esse aqui é um modelo que não é míope. No outro modelo, a gente não consegue enxergar isso aqui. Então, vejam vocês, como é que eu vou entender ponto de equilíbrio se eu não sei enxergar o que realmente, de fato, nós estamos vendendo, quais são os nossos custos e as nossas despesas. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um EBITDA de 8,25. Né? Eu tenho um faturamento aqui de 40, tenho os impostos, perdão, o CMV, que já é um faturamento líquido, tenho as despesas variáveis, tenho as despesas fixas e tenho aqui a margem EBITDA, do EBITDA. Né? Então, qual é o ponto de equilíbrio
para uma despesa fixa de 6.700 e uma margem de contribuição de 25%. Aqui, olha só, o break-even, quanto que eu tenho de despesa fixa? 6.700.000, com uma margem de 25%, qual que é a venda que eu preciso atingir para ficar no 0 a 0? Ela é muito simples. Eu pego a minha despesa fixa, divido pela minha margem de contribuição, e aí nós temos o quê? O resultado. Então, nesse exemplo 1, nós temos uma venda de 26.800.000 para eu sair do 0 a 0. Aí o empresário ele quer saber o seguinte: que dia do mês que eu chego nesse número, Fábio? Para eu saber o seguinte: a partir de tal dia eu já estou ganhando dinheiro. Então, esse é um ponto bem interessante que nós sempre procuramos mostrar ao empresário. Ó, você chega nesse break-even no dia 16 do mês subsequente, ou no mês atual. O resto, então, você está tendo o retorno. Até o dia 16, você está no 0 a 0. E nesse caso aqui, se eu quiser agora o mesmo ponto de equilíbrio com uma margem EBITDA de 10, eu não quero mais uma margem de 8,25. A formulinha qual que é? Pego a minha despesa fixa, pego a minha margem de contribuição e diminuo os 10%. Aí eu vou atingir a minha meta de venda, vou ter que atingir 44.666 para chegar no final e ter um EBITDA de 10. Olha que interessante. Bom, então, isso posto, eu queria só deixar claro um ponto muito, muito importante, né? São metodologias simples, são cálculos simples, mas que fazem muita diferença no dia a dia de uma gestão. Se você tem os números, se você é empresário, tem os números, e esses números são confiáveis, significa que realmente você pode tomar decisões importantes em cima desses valores, que a sua decisão será assertiva. Agora, quando você não tem os números, ou os números não são confiáveis, aí qualquer direção vai te levar para algum lugar. E nós precisamos entender muito bem o seu negócio. E esse é um dos trabalhos que a nossa empresa busca fazer junto com os clientes que nós atendemos. Então, eu gostaria de agradecer, e eu vou ter que passar um pouquinho aqui, né? Um pouquinho de mim, né? Um pouco de experiência para vocês, e vou deixar também depois os meus contatos para vocês, né? E agradecer, eu espero ter alcançado o tempo, e como eu disse, nós tratamos de assuntos que são muito divulgados, porém, a gente precisa dar ênfase, porque eles não são aprofundados da maneira como deveriam ser. Então, eu gostaria de agradecer a participação e já levantando aqui a bola para dizer o seguinte: olha, tudo que nós fizermos, se não tiver o envolvimento da equipe, tudo que a gente construir cai por terra. Então, é aí que vai falar o professor Josimar para apresentar um pouquinho mais dos desafios, né, da gestão empresarial. Então, um forte abraço e muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Um ponto importante que você trouxe, Fábio, que eu acho que é fundamental, é um desafio, né? Se você tem uma dificuldade de gerenciar com um sistema de controle, imagina com 2, né, dos não contabilizados. E isso te afeta, te força a ser míope. Esse é um grande desafio das empresas, né, no Brasil. E o que você disse aí que são indicadores ou itens que são básicos, né, são ferramentas fáceis, para 95% do empresariado brasileiro é complexo. Ele não tem essa cultura, ele não tem esse hábito. Eu quero só dar uma passada aqui, fazendo um convite ao David, ao Alexandre, se vocês querem pontuar, fazer alguma colocação, ou se eu posso chamar o Josimar aqui
para participar. Quer falar alguma coisa, David? Fica à vontade. Boa noite, Fábio, excelente. No privado aqui, eu e o Furi estávamos trocando umas ideias. Excelente, interessante que os conceitos que você trouxe, a gente aprende lá na contabilidade de custo, lá no começo, né? E tão eficiente, mas como o Fuli colocou, tão pouco conhecido, e aqueles que conhecem, pouco usam, né? Pouco usam. Então, excelente, maravilhoso. Obrigado. Alexandre, quer falar? Fica à vontade, Alexandre. Parabéns, sim. Parabéns, Fábio. É interessante, realmente, o empresário fica perdido aí, muitas vezes, como você diz, quando ele não tem os dados, né? E mesmo tendo, ainda se perde, né? São conceitos básicos, mas super importantes, né? E o interessante é que realmente nós temos de conscientizar o empresário a adotar, né? Isso é que é importante. Obrigado, David e Alexandre. Um ponto importante, só para finalizar aqui a minha fala, muitas vezes a grande dificuldade que o empresário tem pelo fato de não ter as informações devidamente bem estruturadas é aonde? Na formação de preço. Então, ele muitas vezes ele não forma preço, ele pega o concorrente e vai falar assim, vou 10%, 20% mais baixo. Só que ele não está fazendo conta, ele não sabe se aqueles 10 ou 20% que ele vende mais baixo está trazendo o resultado que ele quer. Porque ele entra naquela ciranda, estou vendendo, estou comprando, estou vendendo, estou comprando, estou pegando meus dividendos, só que eu estou endividando, pegando empréstimo de curto prazo, aí eu vou levando e deixa a vida me levar. E quando ele dá conta, aí ele grita, aí ele vai me ligar e fala assim, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não está conseguindo enxergar o que precisa ser. Aí eu falo a visão míope, que aí o professor Fuli fala muito, a visão míope. E logo, logo nós vamos chegar no momento que aqui, esse jeitinho brasileiro, né, já foi falado aqui, vai acabar, não tem jeito. Então, ou você se adequa a essa realidade, ou você já começa esse sistema não contabilizado, ele vai custar muito caro e pode custar a sua vida. Então, se organiza para esteja preparado, porque daqui a pouco não vai ter mais espaço para esse tipo de situação. Obrigado. Fábio, só ajudando, não, só rapidamente, antes de passar para o Josimar, porque o Josimar depois nós vamos fazer até um batuque para receber ele aqui. Que é o seguinte, duas falas, o David e vocês tiveram no segunda noite, que a gente abordou a questão do desafio tributário da reforma. E nós escutamos uma palavra que ela tem duplo sentido, né? Cadeia, o cliente vai estar na cadeia. Na cadeia do aproveitamento de crédito, se você tiver no final, você não fica competitivo para o seu fornecedor, não é isso? Para o seu cliente, aliás. E a cadeia, para o seu cara enquadrar, e vai para a cadeia mesmo, né? Só que é o seguinte, pensando nessa perspectiva de que o meu cliente vai querer cada vez mais aproveitar crédito no sistema, né, do IVA, esse negócio de ter em paralelo vai cada vez afunilar. E nós vimos com a Aurideia e com o Marcílio o quanto que isso vai impactar no caixa da empresa, nas simulações, assim, chega situações de ser milhões. Isso é um ponto. O outro ponto é que segunda-feira, eu conduzi um fórum de normas técnicas, acho que o Dave também participou, sobre criptoativo e criptomoeda. E um professor do FMG, ele foi até muito incisivo quando ele disse assim, olha, o criptoativo era para você te dar liberdade. O Estado está se apoderando disso, virando Big Brother. Inclusive o Pix foi usado por uma alta autoridade da República aí, né,
quebrou o sigilo do Pix para saber para quem que uma juíza estava pagando alguma coisa aí, quer dizer, dado nosso, de lei geral de proteção de dados, deveria ser guardado. E até a conversa foi assim, quanto que vale a eficiência em troca da liberdade? Não, ninguém aguenta mais carga tributária. Só que isso é uma realidade, o Drex vai ser uma realidade. Comprei, vendi, transação, sei para quem foi. Então, esse não contabilizado, essa gestão, que é. Você pode colocar o Papa, eu falei isso um dia com o Fábio, posso colocar o Fábio, posso colocar a Ideia, o Marcílio, a Roberta, todo mundo para fazer gestão financeira de caixa tributário. O cara só nega. Ele vai gerar mais ganho que qualquer um. Claro. Ele joga para debaixo do tapete o risco. Né? Ele conta que o T-Rex só pede para 2 supercomputadores no mundo. Um é para mandar foguete para a Lua dos Estados Unidos, da NASA, e o outro é para um sistema de controle de meteorologia para saber se vai chover no mundo ou não. O terceiro é da Receita Federal. Então o cara conta que o T-Rex não vai vir atrás de você. No dia que vier, ele leva tudo. Né? Então, isso que o Fábio está trazendo aqui, esse ponto focal do Fábio, que ele falou só, isso é básico. E que a gente sabe, eu estava conversando com o David, não é básico para 95% dos empresários, vai ter que ser. Porque acabar a transição vai ter que ser. Acabou a transição da reforma tributária, vai ter que ser. Você quer falar alguma coisa, Fábio, antes de eu passar para o Josimar? Eu agradeço as colocações. Vamos passar para o professor Josimar. Então, veja bem, pessoal. O Fábio falou que tem muita empresa, não estou falando empresa, tem muita empresa viciada em antecipação, em recebível, às vezes não comprando bem, não vendendo bem, às vezes a diferença do EBITDA para o lucro é porque eu vendi mal, não fiz gestão. E tem um elo, isso tudo que nós falamos, que derruba qualquer coisa. São as pessoas, é o ser humano. No final do dia, a negociação é CPF com CPF, não é CNPJ com CNPJ. E para falar dessa figura que é protagonista em qualquer empresa, em qualquer lugar, e que essa pessoa que tem que fazer a diferença, e não pode ser um mero passivo, não pode ser um coadjuvante, eu tenho aqui para falar sobre desistir nem pensar e o que você precisa fazer para atingir o seu próximo nível, o professor, educador, coach, treinador, o cara que sacode a Sapucaí, o professor Josimar de Moura Veiga. Seja bem-vindo ao nosso palco, Josimar. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Alto e claro. Boa noite a todos. Depois dessa grande apresentação, é fundamental, né? Depois do meu amigo Fábio, que é um elo do nosso trabalho de gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão organizacional, né? Tudo que ele falou, eu vou falar em comportamentos humanos dentro da empresa. E isso hoje é um fato. Nós somos a gestão de pessoas nas empresas hoje tem uma tendência de levar muito a sério o seu próprio negócio. O Fábio, especialista financeiro, falou uma palavra que ele é defensor de gerador de caixa. Se o empreendedor está me ouvindo agora, olhar o seu caixa tem muito a ver com o clima organizacional da sua empresa, com comportamentos, quem segue regras ou não. E olha, o Fábio, se nós tiver a oportunidade de atuar na mesma empresa, nós vamos fazer planejamentos estratégicos para atingir comportamentos de pessoas. Como colocar essas regras em prática, como melhorar os resultados do EBITDA, como melhorar toda a sua receita da sua empresa, mas nós vamos também agora trabalhar esses comportamentos. Que aí entra a gestão de pessoas para o varejo, né, aonde eu atuo há mais de 18 anos, né, no varejo supermercadista. E aí que eu te falo, a gestão de pessoas organizada na empresa, a gente observa como que as pessoas hoje elas estão interagindo dentro da própria empresa e como elas não fazem parte da empresa. Hoje, tem uns dados muito importantes aqui de pensar da seguinte maneira. Eu vou falar da primeira fala de comportamentos para a empresa. Estive numa empresa essa semana
eu Fuli, a mesma coisa entrou, né, com um tema comigo aqui antes da live. Aí, aqui em Mimirim, ou qualquer lugar do Brasil, funcionários falando mal da empresa aonde que eles estão trabalhando. Vamos falar de clima organizacional, que hoje é o grande tema. Qual é o seu comportamento de empreendedor quando você escuta um funcionário, quando alguém aborda que o funcionário está falando mal da própria empresa? Ele não está no clima organizacional, ele não defende a empresa, ele não vende o propósito, a vivência da empresa. E aí eu chamo muita atenção para os empreendedores que, ao tempo todo, quando nós temos uma proposta clara, um propósito de empresa bem feito, uma visão do seu negócio, você começa a treinar a sua equipe. Dentro de treinamentos, nós exigimos que, através de toda essa complexidade, nós levamos essas informações aos colaboradores, aos funcionários, de como que a empresa quer ir do ponto A para o ponto B, e como nós desenvolver esses comportamentos para a gente estar evoluindo e chegando no próximo nível. E aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê quais são as dores dos empreendedores de fazer o clima organizacional da empresa funcionar, de tratar mesmo a gestão de pessoas qualificada da empresa, né, da gente fazer todos os seus subdesenvolvimento de gestão de pessoas, começa a partir da decisão do empreendedor. De aqui nós vamos colocar regras, respeito e trabalhar com todos no mesmo plano. E aí a gente consegue descrever, né, claramente de como esse clima organizacional da empresa ele está atuando, mas é uma decisão do empreendedor de atuar muito bem na gestão, de ter uma visão clara e objetiva e de levar todo mundo para o próximo nível da empresa. Quando a gente chega numa empresa, a gente fazer análise, um diagnóstico, a gente vê que muitos empreendedores tomam partidos. X funcionários têm regras, o mais velho sempre tem outras regras, né? E isso deixa um time fora do contexto, ele fica totalmente desuniforme. E aí a gente tem que sentar, discutir as regras e nivelar todos para a gente ter uma empresa para crescimento. E não é fácil esse nivelamento, porque nós estamos mexendo com pessoas. Cada um já tem o seu comportamento. A gestão de comportamentos hoje, dentro da psicologia positiva, que é onde nós trabalhamos muito na empresa, e implementamos ela fala da seguinte maneira. Primeiro, quem tem mais identidade dentro dos seus colaboradores? Sempre o mais velho, ele tem mais tempo de casa, ele tem mais o quê? Ele segue menos regras, ele trabalha mais a desorganização da empresa. E é aí que nós entramos, né? Discutimos e analisamos como que cada colaborador se sente importante dentro da empresa. Qual que é o seu sentimento dentro da empresa onde você atua? Nós fazemos avaliações dos líderes para saber qual que é o seu sentimento da sua empresa, dos seus liderados. E assim nós chegamos aos empreendedores. Quais são os seus sentimentos que você gera na sua empresa? Através que a gente descobre os sentimentos, nós começamos a trabalhar dentro do conceito da psicologia positiva, as emoções. Que hoje, nós seres humanos, nós estamos todos arraigados aqui, nós temos hoje nossas emoções, nós somos consolidados os nossos comportamentos. E aí está o tema da nossa palestra hoje, como eu para ir para o próximo nível, se não quebrar esses comportamentos. Hoje, nós, a cada vez mais, nós estamos num platô de comportamentos. Eu, Josmar, com 38 anos, eu tenho comportamentos que, para mim atingir o próximo nível, eu tenho que modelar, eu tenho que buscar pessoas para me modelar. E assim, trazer interação, conhecimento e eu buscar um novo próximo nível, um novo objetivo para a minha vida. E a empresa, ela parte disso. Se a empresa ela não tem uma visão para onde que ela quer ir, de sair do ponto A para ir para o ponto B, e se nós não nortear essa equipe também, com todas as tarefas, com todas as visões organizadas, nós não conseguimos, nós ficamos nesse platô. E aí eu falo que os meus comportamentos, né, eu já estou arraigado nos comportamentos, e eu tenho que quebrá-los
para quê? Atingir um outro nível de organização. Mas, para quebrar esses comportamentos dentro da própria empresa, é o clima organizacional que eu defendo hoje, que é trabalhar uniformemente com toda a equipe e trazer esses resultados brilhantes. Para quê? Para cada engrenagem da empresa, ela funciona bem. A gestão financeira, como o Fábio descreveu ela excelente, ela é um pilar. Mas dentro da gestão financeira, o Fábio ele percebe de como alguns comportamentos de alguns empresários não obtêm resultado financeiro da sua empresa. Então, ele vai ter que trabalhar lá em cima com o empreendedor quais são os comportamentos que atrapalham ele não conseguir nem fazer uma DRE no mês. A minha gerente financeira ela não consegue fazer essa planilha. E o porquê que nós não conseguimos? Qual que é a dificuldade de entregar para o Fábio uma DRE? Aonde que está o processo? Quem não está executando o processo? Qual que é o nível de dificuldade desse processo? Como nós vamos treinar para esse processo dar certo? E o como? Todo mundo, quando o Fábio vai para suas reuniões, já sabe que é aquela primeira história que a gente sempre ouve dos empreendedores. Eu comecei o negócio errado, eu meti a cara, eu estou crescendo, mas não sei como é que eu faço. E eu falo, você não começou errado. Você teve a coragem de iniciar um empreendimento. E essa coragem agora tem que buscar conhecimento para analisar a sua empresa e colocá-las no trilho para ter o quê? Crescimento. E a gestão de pessoas ali importantes da empresa. E dentro desses comportamentos, eu falo muito da gestão das emoções. Ensinar aos nossos colaboradores o que é gestão da inteligência emocional. Mas primeiro, empreendedores, eu chamo muita atenção, será que eu tenho essa gestão dos meus sentimentos? Eu consigo ter habilidade na gestão da inteligência emocional? Eu consigo tratar os meus colaboradores de maneira igual e com os comportamentos certos? Né? Capacidade da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele descreve que é capacidade de administrar as suas próprias emoções e nos outros. Quando eu estou no estado de raiva, será que eu tenho capacidade de neutralizar esse estado para tratar de um conflito em equipe? Se eu estou no estado de alegria, ao mesmo tempo, eu tenho que botar o meu estado de neutralidade para aumentar uma reunião para demitir um colaborador. São esses níveis de emoções e qualidades de gestão que nós temos que controlar dentro da própria gestão de pessoas da empresa. E outra coisa que eu chamo muito mais atenção dentro desses comportamentos, será que os nossos líderes estão levando as informações corretas, coerentes para a nossa equipe, conforme a administração está decidindo? Muitas empresas quebram esse clima organizacional. Tarefas são executadas totalmente diferentes, como determinam, e assim não tem a quem procurar na hora do conflito, não sabem administrar essas pessoas e, principalmente, a geração deles que vai propagando cada vez mais conflitos dentro da própria empresa. E, dentro dessa gestão de comportamento, que a gente fala muito, eu quero chamar a atenção para o empreendedor de uma maneira que hoje está sendo um fator importante na empresa, que são os conflitos em gerações de trabalho que hoje nós estamos vivendo. E é isso. Eu vou citar um exemplo aqui que eu tive que rir e, ao mesmo tempo, eu estava na mesa da reunião, um empreendedor de 62 anos chegou gritando na sala de reunião que não aceitava que um colaborador usasse um batom. Né? E hoje a gente sabe que essas diferenças de gerações, elas trazem sentimentos, comportamentos, expectativas de vida, financeiro totalmente diferente. Baby Boomers, que nasceu lá em 1960, que hoje aí tem 60, 62 anos, tem uma carga de peso de trabalho, uma geração de riqueza impressionante. Que se nós comparar agora com a geração Z, que tem 22 anos, vai ter conflito direto, porque a geração é a primeira agora que está gastando, ela não está com expectativa financeira, ela não pensa em trabalhar 48 horas para gerar renda.
ela gasta renda. Expectativa de saúde dela é baixa, né? Expectativa de crescimento na carreira profissional é baixo. Como lá atrás nós tivemos uma força do baby boom, passamos pela geração Y, para Z, e vimos agora para milênios, a diferença dessas gerações estão sendo gritantes dentro do próprio clima organizacional da empresa. E como trabalhar essas duas gerações e na geração de conflito. Eu trago aqui uma empresa, né? A CIMED hoje, ela lançou um programa, né? A gente estuda essas grandes empresas, ela lançou um programa, né? Que é onde ela está incorporando em cada setor administrativo um conselho de gerações. Para quê? Na gestão de pessoas já tem cada diretor e cada área com idades diferentes. Pensar, chamar um milênios de agora e sentar com ele e falar o que a sua geração pensa dentro da grade de gestão de pessoas da CIMED. Como nós podemos fazer uma melhoria, né? Gestão salarial, gestão de descanso, remuneração, e pergunta para quem tem propriedade de responder. Olha o nível que essas empresas já estão atuando e trabalhando já na prevenção desses conflitos dentro da própria empresa. Isso é muito importante. Isso vai gerar, sabe o que? Um impacto também financeiro. Geração, o índice de menos conflitos na empresa leva também um índice de menos demissão na própria empresa. Uma segurança melhor do clima organizacional. Nós defendemos caixa também dentro da gestão de pessoas. Nós pensamos nessa mesma compactuação e, claro, né, nós estamos liderando a todo momento, né, a parte da gestão de pessoas na empresa com estratégias. Se nós não tivermos estratégias, nós só apagamos incêndio nas empresas. E isso é um fator fundamental que as empresas hoje elas têm que evoluir na gestão de pessoas. Não dá mais para ter apenas o RH calculando hora extra, fazendo folha de férias e gerando dados, que não pensam estrategicamente, que não coloquem a gestão de pessoas em outro patamar da sua empresa, que chama, né? Eu falo que o RH é o parceiro do seu negócio. Ele tem que trazer dados, ele tem que melhorar o clima organizacional, ele tem que trabalhar a liderança, ele tem que trabalhar o empreendedor. Ele é um parceiro do seu negócio que vai fazer ele crescer e ganhar dados. Né? Isso é brilhante. Dentro da parte que eu preparei para falar aqui, muitas pessoas hoje falam como atingir esse próximo nível. Né? E eu falo da dinâmica do sucesso e do fracasso. Né? Nós estamos dentro dos nossos sentimentos, né? O nosso medo, o processo de medo, ele está lá atrás da evolução humana, desde os hominídeos, né? O processo do medo ele é fundamental, que nos traz equilíbrio comportamental. Hoje, nós temos uma sociedade que ela está quase 70% toda num desequilíbrio emocional muito grande. Pessoas perdendo a capacidade de equilibrar. E aí eu falo da dinâmica do sucesso e do fracasso. Sempre vai existir o sucesso e o fracasso. Mas qual é o seu estado comportamental agora, nesse momento, você passando por indecisões da empresa, passando por sacrifícios, é o sistema financeiro, é o sistema contábil, é a gestão de pessoas, né? Qual que é a parte, né, mais difícil para você se manter no nível de sentimento que você está trabalhando na empresa? E é isso que eu falo a cada momento, que sucesso ele existe na nossa vida porque nós deixamos de lado o nosso ego, a nossa face e construímos ele a cada dia um degrau. 1% por dia nós somos melhores para atingir esse grande sucesso. E é na dor, e é no fracasso que nós aprendemos a viver, que nós conseguimos ter os nossos melhores resultados, que nós conseguimos ter êxito para a vida inteira, é no fracasso. E assim nós levamos uma base sólida, forte e fundamental para ter uma vida de sucesso. Se não fossem as nossas dores,
não fossem os nossos sentimentos que nós vivemos na nossa experiência de vida, hoje não teriam tantos cases de sucessos empreendedores se transformando em milionários. Hoje todo mundo quer ser um milionário, mas qual é o seu comportamento para você a fazer R$1 milhão? Eu só vou aprender a gerar R$1 milhão com quem já sabe esse caminho. Analise os comportamentos daquela pessoa que faz 1 milhão. Tem pessoas que fazem 1 milhão por hora, tem pessoas que fazem 1 milhão por mês, pessoas que fazem 1 milhão por ano. Mas quais são esses comportamentos que ela consegue atingir aqueles resultados? Analisa. Será que eu posso aprender esses comportamentos? E o que eu tenho que desenvolver? Quais são essas estratégias? Quais são esses pontos que eu vou atingir esse sucesso? Eu falo isso muito porque eu sou uma pessoa muito observadora. A cada vez que nós estamos na empresa, nós analisamos e observamos esses comportamentos que estão dentro do sucesso empresarial. E aí que eu falo, e até o Fuli pode fazer uma breve comunicação comigo, de como os empreendedores, Fuli, hoje não estão percebendo um comportamento negativo dos seus funcionários no negócio. Eles não enxergam, porque o ambiente está moldado. Você não consegue quebrar sozinho esse ambiente. Você tem a viseira mesmo, como nós falamos, né? Você não consegue mais interagir sozinho. Tem que ter o quê? Uma influência de fora, quebrando esse ambiente e transformando esse clima organizacional melhor estruturado para a sua empresa. E aí que nós comentamos desde o início que nós temos funcionários liderando as empresas conforme os seus comportamentos, e não que os comportamentos que a empresa precisa crescer e levar resultados. E isso é muito importante a gente destacar, que dentro da parte de gestão de pessoas, onde que a gente trabalha dentro da empresa, eu vejo que como os empreendedores estão perdendo o cuidado com as pessoas. Igual você falou mesmo, são 2 CPFs, né? Cuidando de pessoas. Eu falo uma frase muito do meu amigo Jota, que essa frase impacta todas as pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Qualquer empreendimento possível de ter sucesso, ele vai respeitar pessoas, ele vai colocar a importância dessas pessoas para o jogo, fazer o crescimento dessas pessoas, fazer toda a parte de crescimento e clima organizacional para elas estarem conscientes no jogo e fazer empresas ganharem destaque. Né? Então, dentro disso tudo, a gente fala desse processo, a parte da empresa hoje, ela tem que estar moldada, né, na gestão de pessoas, e falo que a porta da entrada de gestão de pessoas, ela tem que estar aberta e toda hora dentro da administração da empresa, em qualquer parte que nós estamos em conflito, nós do RH, nós business partners, que nós somos parceiros do negócio, nós temos que estar interagindo e vendo onde está a dificuldade de cada um de comunicação, a dificuldade de implementar processos e trazer esses resultados, que vai ser um fator determinante para o crescimento da empresa. E se hoje a gente não consegue ver esse fator de crescimento, é onde nós temos que analisar de onde que eu estou indo com os meus, de onde que eu estou indo com as diretrizes da minha empresa e da minha organização. Né? E, Fuli, mais uma vez, preparando aqui, eu olhando a narrativa construtiva, né, do pensamento positivo e da parte lógica, né, dos colaboradores na empresa, hoje, né, primeira pessoa, né, que é o empreendedor, ele pede para fazer um serviço na empresa, ele fica muito preocupado com o crescimento de plano e carreira e salário. Quando a primeira coisa que pede para a gente analisar, vamos montar um plano de carreira e salário, eles pensam em beneficiar o funcionário primeiro com dinheiro, com bonificações, com planejamento estratégico. E ainda eu falo e repito, você já tem ainda as normas e condutas da empresa já elaboradas? Os seus colaboradores sabem quais são as regras do jogo?
que qualquer empresa que eu entro e qualquer negócio que nós vamos fazer, até os nossos empreendedores aqui, querem saber as regras do jogo antes de iniciar um investimento, né, Fábio? Quais são essas regras, onde que eu vou perder, onde que eu vou ganhar. E se eu aceitar essas regras, eu vou partir para dentro do jogo. E quando esses empreendedores eles pedem para a gente pular as etapas da gestão de pessoas para formular o plano de carreira e salário, nós voltamos lá atrás. Nós temos que construir realmente todo esse passo a passo para depois conseguir esses benefícios para a equipe. Que não só esses benefícios eles vão ser duradouros, se nós pularmos todas essas etapas de construção e já entrar com os benefícios, ninguém vai saber de como a regra da empresa ela funciona, de quais são esses benefícios que os colaboradores eles têm a conquistar e também trazer o quê? Não só resultado para a empresa, mas resultados também para a geração de pessoas, né? E isso acontece muito quando a gente vai para a empresa analisar, porque não são acostumados a ter principalmente passo a passo de implementado da gestão de pessoas na empresa. E isso é um gerador de conflito, porque geralmente escuto muito mais os funcionários e também regras não são implementadas na empresa. Isso gera um problema grande de conflito entre a administração e os colaboradores, e isso a gente precisa estar efetuando e trabalhando muito, né, para as empresas entenderem todo esse processo da gestão de pessoas. E aí, deixa eu só pegar aqui, dentro do platô que eu preparei aqui, nós temos um platô hoje de aprendizagem, que eu falo dentro da parte evolutiva, que é o seguinte, onde eu estou com o meu aprendizado, né, tem pessoas que conseguem um nível de aprendizado e param por ali. Mas como eu tenho que provocar para mim para o próximo nível, eu tenho que trazer uma evolução para o meu aprendizagem. Eu tenho que buscar uma pós-graduação, nós temos que buscar esse grupo de pessoas aqui que nós estamos aprendendo e a cada momento as pessoas me melhoram aqui o posicionamento. A aula do Fábio agora, né, falou geração de caixa, mostrou a DRE fase por fase explicando, isso gera uma evolução em mim, traz outros conceitos que eu não enxergava e cada vez mais a gente vai para o próximo nível. É essa evolução que nós temos que implicar a cada momento no nosso processo de aprendizagem. E aí nós vamos para um platô de novo de aprendizagem. Se nós não provocar essa outra evolução, se eu não procurar fazer um mestrado, se eu não procurar fazer uma pós-graduação, se eu não procurar algo que me leve para o próximo nível, eu fico no platô novamente. E esse ciclo vai gerando um ciclo de evolução. E cada vez mais eu vou conseguindo o quê? Processo de aprendizagem. E dentro disso tudo, eu posso também, né, subir o meu platô com nível de organização e aprendizagem. E assim a gente vai evoluindo a cada momento. Só que, primeiro, tem pessoas que desistem no próprio caminho, né, enquanto pedras, enquanto processos dificultosos, e não vê isso como um nível de organização, um nível de aprendizagem e um processo que ele passa. Processo, pessoal, na nossa vida, do cotidiano, um processo mesmo de aprendizagem, ele está ali para ser vivido, encarado com as nossas forças, com os nossos medos, com os nossos anseios, mas sempre buscando quem que pode levar a gente para o próximo nível. Quem que pode nos ajudar, né? O nosso mentor, o nosso professor, que já passou por esse processo, trazer essa aprendizagem e levar a gente para o próximo nível. Eu sempre falo, eu vivo buscando mentores que eu posso aprender e ir para o próximo nível. Eu não vou sozinho para o próximo nível, se eu não ter pessoas que me levem. E me leve com conhecimento, me leve com ajuda e com transformação. E isso é um fator da gente assumir essa atitude de crescimento na nossa vida. Pessoas que não conseguem crescer é porque não assumem esse processo de aprendizagem contínuo na vida. E isso aí transforma a nossa maneira de enxergar o mundo, transforma a nossa maneira de trabalhar dentro da própria empresa, com o colaborador, transforma a minha maneira de eu conduzir essas pessoas para a expectativa de vida dela no trabalho.
que hoje a gente fala muito que as empresas elas preocupam mais só com as elaborações do processo de trabalho e tal, mas e o trabalho da qualidade, da gestão de pessoas dentro da própria empresa? É assumir essas responsabilidades, é treinar essas pessoas, capacitação cada vez mais dentro do processo de trabalho, fazê-las enxergar esse próximo nível, leva muito a aprendizagem dentro do processo da empresa. E hoje, a cada vez mais, nós estamos vivendo, né? Eu cheguei agora a um ponto que hoje eu preciso de contratar 8 açougueiros para 3 supermercados. E o que nós fizemos? Não está mais existindo essa profissão. Nós implementamos uma escola, nós temos que colocar os melhores açougueiros, ensinar aí processo de didática, ensinar como que ele vai transformar, né, uma pessoa comum, como vai ser o processo de ensino-aprendizagem para um açougueiro, como que ele vai dar a estruturação, e começamos a implementar uma escola. E hoje eu falo, e aí um dos donos fala assim, nossa, isso é muito louco, como que nós vamos fazer isso? Que todos os açougueiros são brutos? Olha, é enxergar ele como um nível, e fazer ele enxergar ele para o próximo nível. Igual eu peguei um açougueiro e falei assim, olha, você tem um fator muito bom, você gosta de ensinar pessoas. Então, vamos para o processo. E nós fizemos a apostila no primeiro momento, ele colocou a aula dele, ele descreveu como que ele queria ensinar outra pessoa a aprender os cortes de carne. Ele passou uma vivência para mim de organização do processo de trabalho, de limpeza. Isso tudo eu extraindo de palavras-chave de cada dia. Então, é essa maneira. E aí nós resolvemos o problema dessa empresa. Hoje nós temos 8 jovens aprendendo o processo de trabalho. 8 jovens ensinando e querendo mexer, né? Igual eu falo, um novo processo da geração, quem quer mexer com gelo, corte de carne, tá? Dentro dessa nova geração? Não querem. E aí nós temos que pegar o quê? Oportunidades de aprendizagem dentro da própria empresa. E ali dentro, um desafio, nós criamos oportunidades. E daí a gente trabalha todo esse desenvolvimento, mas enxergando que hoje o seu colaborador, com estratégia, com visão e com transformação, ele pode ser a sua oportunidade da sua dor que tem no próprio negócio. Tá? E terminando, Fulinho, dentro da nossa parte aqui, eu queria falar uma frase, né, do Augusto Cury, né, que é grande, né? Seja um realizador, né? Dá menos trabalho e mais plenitude. Né? E quando eu falo que hoje nós precisamos de encontrar as empresas, encontrar essas pessoas que sejam realizadoras, nós podemos capacitar as pessoas para ser sonhadoras e transformar esse clima organizacional da empresa, é a chave do sucesso para o negócio, para a gestão de pessoas. É a chave para o seu negócio melhorar e para se transformar em um setor lucrativo, uma empresa lucrativa e humanizada. Que ela consegue implementar isso é o próximo passo para você atingir um nível de qualificação para sua empresa, atingir um nível de sucesso e chegar a altos patamares trabalhando bem as pessoas dentro da empresa. Né? Terminando aqui, Folia. Eu ia falar o seguinte, eu tenho 3 pontos que eu queria abrir aqui para a gente conversar, para me te agradecer, que eu aprendi o seguinte, que o subjetivo tem que ser objetivado. Né? Então, isso é importante, a sua fala vem isso. O subjetivo tem que ser objetivado, porque no subjetivo tem muitos valores escondidos, muitas latências que têm que ser evidenciadas. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer são 3, quando você traz a questão transgeracional. Né? Nós estamos desenvolvendo, até o David sabe, como um orientando meu, uma pesquisa justamente desses desafios transgeracionais voltados para empresas familiares. Né? O avô funda, o pai cresce e o filho quebra. Né? O neto acaba. Então, esse transgeracional, eu queria que você abordasse. Você trouxe uma questão que eu achei que é intrigante, eu não sei se ficou na cabeça de todo mundo aí, quando você fala, a dor e o fracasso é ponto de sucesso. Parece paradoxal, contraditório, mas era interessante.
E eu, lendo ontem o material, cara, eu achei uma coisa interessante. Eu estava procurando aqui, Glossinger, isso é Glossinger, que é quando você quer fazer um embranquecimento das notícias ruins. Ninguém pode falar notícia ruim dentro da empresa. O chefe não quer ouvir e as pessoas ficam isoladas e sofrem caladas, porque elas não podem manifestar aquela opinião. Isso está trazendo um dano grande nas empresas, né? Quando, né? Se eu fingir que não existe o problema desaparece, né? Mas está trazendo um efeito sobre o time grande. Eu queria que você trouxesse esses 3 pontos e depois eu abro para todo mundo aqui fazer uma amarração. Pode ser? Primeiro, Josimar, muito obrigado, hein? Você vê assim, o subjetivo tem que ser objetivado, mas fica aí, transgeracional, fracasso como ponto positivo e glossígeno. E olha, eu falo muito de experiência entre a dor e o fracasso para o próximo nível, que é o sucesso. Um detalhe: quem aqui passou por um momento de saúde de família? Quem aqui passou por um processo de câncer na família? Quem aqui não passou por uma falência de uma empresa? Quem aqui não passou por um divórcio? São dores. Mas quando a gente supera essa dor, ela vem a aprendizagem. E aí que eu te falo, é essa aprendizagem que me vai fazer eu melhorar como super humano e vou atingir um próximo nível de mentalidade. Né? E eu falo muito para atingir mesmo a dor. Quem passa por um processo de um câncer, como eu mesmo, eu posso dizer aqui que eu tive uma experiência maravilhosa de finalizar a vida do meu cunhado com 39 anos e ninguém da família teve a capacidade de escutar o fim. A esposa, o meu cunhado, casou em setembro, teve diagnóstico de câncer severo em outubro e faleceu em dezembro. Eu lembro o dia aonde que eu estava, a esposa dele e a minha esposa, que é a irmã, não quiseram escutar o diagnóstico. Josmar, o que eu faço? Vamos ali, um ser humano, né? Vamos. Não, vou aí, estou indo para o hospital agora, cheguei lá. Vamos, Adriano, vamos conversar lá com os médicos, vamos ver. Só no momento que ele virou e falou assim, não, o médico falou todo o diagnóstico, e isso era uma dor para mim há 2 anos atrás, que eu passei por isso, que hoje eu falo de uma maneira tão espontânea, porque eu vivi o processo de dor. Eu não menti para mim as minhas emoções. Eu não fiquei só com essas dores no meu coração. E aí, quando o médico falou tudo, ele olhou para mim e falou assim, ó, fudeu a vida. Eu falei assim, não teve outra palavra. E depois ele virou e falou assim, olha, não quero saber como que é o tratamento, só que eu vou fazer tudo o que puder. E assim nós fizemos tudo o que pudemos em 3 meses. Mas como eu vi um jovem que acabou de casar e viu o final da vida dele, se a gente faz um filme nesse retroprocesso, e se eu levar essa dor no meu coração, hoje eu estaria desenvolvendo o quê? Síndrome do pânico, ansiedade, estresse. E hoje nós vivemos um processo de profunda alegria, que era o casamento, e vivemos um processo que era o fim da vida através de um câncer. Tenho raiva hoje do câncer, tem muitas pessoas que hoje estou em rodas de conversa, falando de dores, de processo, de tratamento, de melhoria, falando sobre isso, eles engrossam a voz e falam aquela maldita doença, nem falam a palavra câncer. Tá vendo que elas geram toda dor, toda emoção para cima da doença, que a doença é a culpa? E acabam e ficam também doentes com esse processo. E eu falo, mais uma vez, aprender nessa fase de dor é a melhor fase de aprendizagem da nossa vida. E aí hoje a gente consegue estruturar as pessoas que estão passando nesse processo e que vão passar, ou que alguém imagina com a perda de um ente querido familiar, nós temos que preparar emocionalmente a todas essas pessoas. E eu falo, eu aprendi muito nas fases de dores que me transformam um ser humano melhor, que é fundamental. Qualquer outra questão para nós discutir? Aí a questão da transgeracional e a questão dessa... Não pode ter má notícia, né? O chefe não quer má notícia. O Glossinger. Entre o chefe, o liderado e toda a parte empresarial, é porque eles não desenvolvem uma mentalidade, né, de comunicação na empresa.
Não pode. Isso gera um impacto negativo tão grande. O porquê? Hoje, os nossos colaboradores, se a gente entrar na regra de trazer uma comunicação clara e objetiva, e aqui nós entregamos a empresa e nós falamos claros e objetivos, colocando todo mundo no mesmo patamar, nós trazemos todos os conflitos para a mesa, todos os diretores resolvendo juntos, nós somos uma comunicação aberta, trazendo a sua experiência, trazendo a sua ideia, melhorando o jogo da empresa, nós melhoramos esse clima. Melhorando o clima organizacional, os colaboradores entendem o quê? Que nós somos parceiros. Nós estamos ali lutando e melhorando a expectativa tanto da empresa e tanto do colaborador. E aí o que é limita as pessoas, ninguém participa desse jogo. Pelo contrário, por trás de uma comunicação, todo o líder, se ele percebe esse jogo e faz ele ao contrário, bloqueia as pessoas, ele não tem a percepção do que a demanda chega para ele, do que ele melhora o processo, do que ele melhora a empresa, se ele não se melhora, se ele não se transforma, se ele não é uma pessoa com essa qualidade toda. Então, se não percebe se isso não melhora outras pessoas. Eu falo muito, eu busco muito me melhorar a minha gestão de conflitos, a gestão de pessoas, a gestão de comportamentos, que eu possa estar tão fluido, com a mentalidade tão ilimitada, que eu posso transformar outras pessoas. E isso a gente tem que buscar cada dia com regras claras, com a comunicação efetiva dentro da empresa, com processos organizados e com pessoas alinhadas. E assim nós levamos uma empresa com sucesso. Paulo, não, perdão, pode falar do transgeracional. E o transgeracional é hoje. Nós estamos com várias mentalidades com processos de trabalho na empresa. Várias transgerações hoje estão trabalhando juntas. Tem conflitos nessas comunicações, nos comportamentos, nas decisões e, principalmente, na mentalidade de vida. Igual eu falei, um baby boom lá atrás, com hoje uma geração Z. Né? Hoje os nossos filhos, né? A gente percebe hoje, meu filho de 6 anos, pai, não quero ir para a escola. Pai, eu quero jogar videogame. Qual que é mais fácil? Ir para a escola se transformar cada dia ou aprender a um aplicativo? Ele já sabe entrar em jogos, instalar jogos. Aí eu tenho que quebrar a rotina dele, que gera prazer esses jogos, liderar essa emoção do meu filho, que nós estamos passando isso por hoje, nós tomamos o celular, os nossos filhos ficam irritados, né? E controlar essa emoção e colocar para fazer a rotina. É isso que acontece na empresa, a mesma coisa. E aí que eu falo, como que a minha comunicação, que eu tenho 62 anos, vai fazer para esse jovem hoje obedecer e entrar nessa rotina? É interpretar de como ele enxerga o mundo. Como que as suas vivências? Como que nós podemos traçar essa comunicação na empresa e enxergar esse passo a passo e ter uma qualidade de vida para todos, que todos pensam totalmente diferente. Isso reduz a gestão de conflitos quando nós pensamos nessa transgeração, nós pensamos em cada geração tem o seu comportamento, o seu nível de percepção, e assim nós traçamos metas e também trabalhos dentro da própria empresa que nós vamos atender a todos. Tem pesquisas e pesquisa analisando hoje quais são essas transgerações, o que pensam sobre o trabalho. Nós ficamos assustados quando nós vemos agora índices da nova geração. Saúde está lá em 5º, dinheiro em 4º. Hoje a gente vê grandes demissões entre os jovens. Os jovens hoje eles não querem processo de aprendizagem na empresa, eles não querem deixar a empresa se lapidar seu comportamento para ele ajustar o processo. Ele não tem paciência com isso. E ele vai lá, não gostei, tchau. No outro dia nem volta, não volta nem para receber seus direitos. É o que está acontecendo agora. E como a gente frear esse índice de demissão dentro do processo de trabalho que chama de demissão silenciosa? Ele nem fala para a empresa por que ele quer sair. Não, eu decidi, não é por vocês,
eu não quero mais trabalhar. Mas por quê? Ele não gostou do clima organizacional, ele não gostou da liderança, ele não trouxe, a empresa também não trouxe para ele um processo claro das funções e das execuções dele dentro do processo de trabalho, e não trouxe para ele também qual que é o papel importante dele no processo de ajudar a empresa a crescer. E isso é fundamental. Então, a gente fala isso aí, dentro do grande contexto, hoje a empresa que está liderando esse transgeracional, ela está no part-time do processo do trabalho, ela está liderando seus conflitos, ela está ajustando o processo de pessoas na empresa para crescimento. Aí é bom contratar o Fábio nesse momento que minha empresa está organizada. Porque se o Fábio identificar lá que o meu processo financeiro está errado, é fácil ajustar esse processo, porque as pessoas estão na mesma linhagem organizacional, ouvem, tem uma escutativa, é colaborativo, entende o processo que é para ser feito para me atingir os resultados, para entregar ao Fábio, para ele ter uma qualidade de dados que é impressionante numa empresa. Agora, entra numa empresa que quando contrata primeiro o Fábio e eu estou quebrando, o que o Fábio faz, Fábio? Ele nem tem confiança nos dados, porque ela não tem processo. Concorda comigo? Perfeito. E aí, se o Fábio, né, ele pegar e fazer a gestão de pessoas, gestão financeira, em 3 meses essa empresa começa a caminhar. Fábio, você tem tempo de fazer a gestão de pessoas? Não. Não. Exatamente porque as empresas ainda não enxergam o potencial de desenvolver as pessoas para o processo de trabalho com estratégia. E aí que eu falo mais uma vez, a transgeracional é o maior conflito entre os empreendedores e todos os trabalhadores, se não perceber de quais são esses sentimentos que essas pessoas querem para o processo de trabalho e trazer elas para o jogo. Né? É isso aí, que são essas nossas considerações. Pessoal, queria abrir para vocês aí, se querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma colocação. Gostaria, sim. Claro, fica à vontade, Fábio. Então, o Gostaria, Walter aqui também, que é uma das maiores referências em estudo de liderança que eu conheço. Mas fica à vontade, Fábio. Então, primeiramente, parabenizar, Josimar, pelas suas colocações. Nossa, foi um bate-papo aí muito gostoso e você foi muito prático e muito objetivo. E eu gostaria de fazer um comentário que eu tenho visto algumas reclamações, podemos dizer assim, né? Henry Ford já falava, né? Se você acha que treinar é caro, experimente a ignorância, né? Sábio, né? Só que assim, o que eu tenho visto é exatamente em cima disso. Você treina, capacita a pessoa, tal, aí vem o seu concorrente pagando o dobro, tal, e leva o cara embora. Aí alguns viraram para mim, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou preparar o cara? Por que não sei o quê? Porque daqui a pouco ele vai, por qualquer R$ 500, vai virar as costas e vai embora. Então, qual é a mensagem que você daria para esse empresário que tem essa visão, que tem essa situação, esse problema para administrar? Ótimo. Excelente colocação. Eu vou na prática, porque o varejo, que é onde eu estou, que é o supermercado Vidal, passou por essa transformação. E quando a gente não entende que treinar é um processo, plano de carreira e salário é outro, e quando a gente alinha isso tudo perfeito, nós não perdemos pessoas. Pessoas estratégicas precisam também de ter o seu sentimento na empresa e o seu comportamento financeiro também. Podemos, eu falo sempre, eu tenho uma pessoa que é estratégica, o empreendedor sabe o sonho dessa pessoa? Ele pergunta qual que é o seu sonho? Você trabalha comigo 10 anos, qual que é o seu sonho? Ele percebe-se que ele não está nem preocupado com o sonho do colaborador dele, que tem colaboradores que tocam um emprego por R$ 300, porque ele sente esse sentimento que o empreendedor não vai fazer nada por ele, porque ele já está ali há 4, 5 anos, treinando, capacitando e evoluindo, e não sequer teve uma evolução salarial, uma evolução de uma conversa clara e objetiva. Lembra que eu falei sempre a conversa clara e objetiva? E mostrar para o colaborador
de qual ponto A para o ponto B ele vai atingir, o que ele tem que fazer nesse caminho, e é isso que está acontecendo. E as empresas, elas perdem funcionários qualificados, treinam, e por justamente não saber o sonho dessas pessoas, não melhorar também dentro da estratégia financeira da empresa, um excelente plano de carreira e salários, aonde que a gente coloca metas de habilidades comportamentais, habilidades técnicas do trabalho, que as duas hoje está tendo um distanciamento enorme. Hoje nós demitimos muito mais por técnico, por comportamento, do que técnico de trabalho. E quando eu falo, mais uma vez, não tem regra clara e nenhuma conversa objetiva com seus colaboradores, esse distanciamento acontece. Eu sou um excelente profissional, entrego todos os resultados, mas eu não estou caminhando com o meu comportamento, ó, tá aqui. Olha o comportamento dele, ele tá aqui em cima. E o que eu faço? Quando eu canso, eu vou demitir o funcionário, eu vou por mais técnica comportamental. Ele vem com fofoca, ele vem com mau comportamento, ele tem outras habilidades em empresas que não geram resultados. Mas por que eu não tenho uma conversa clara? Olha, o seu comportamento está aqui. Vamos regularizar o seu profissional junto com o seu comportamental? Vamos trazer essas informações, vamos aprender a trabalhar isso tecnicamente dentro da prática do dia a dia da empresa, chama para uma conversa, para uma interação, escuta a sua expectativa de sonho. Vamos seguir um planejamento. Olha, você tem uma qualificação técnica excelente, então seu nível de salário agora dentro da empresa vai ser esse, e você vai atingir aqui, ó, no plano de salário de carreira, você tem essa expectativa. O que você faz com a visão do colaborador? Faz ele enxergar o ponto A e o ponto B. Enxergar, trazer para ele uma realidade que ele pode crescer dentro da sua empresa, que ele pode construir os seus sonhos, que ele pode ter sua família, que ele pode ter o emprego do sonho. É isso que a gente faz, é isso que a gente vê com uma empresa grande estruturada. Ela faz eu enxergar. Desde que eu entro no meu primeiro trabalho, ela me enxerga, eu sou um líder da diretoria lá em cima. Ela traça o ponto A e o ponto B enorme, porque ela tem todas as estruturas de gestão de pessoas potencializadas a mostrar caminho por caminho até ele atingir. São esses conceitos. Legal. Né? Deixa. Acho que o David levantou a mão, quer falar, David? Fica à vontade. Ó, se falar besteira, não tá gravado, não, né? Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Me fez lembrar uma música do Raul Seixas, A Maçã, não sei se a galera que conhece, né? Ele fala sobre a liberdade, né? Tipo assim, como que eu vou te privar do que eu mais gosto, né? Se eu gosto, tem outras pessoas que gostam, né? Mas onde eu quero chegar? Acredito eu que deve ter estudo, Fuli com certeza deve saber, no que diz respeito a produzir pessoas melhores para o mercado. E tem um retorno de alguma maneira, eu acredito que um mercado com mais pessoas de qualidade gera também um ambiente melhor de negócio para todo mundo. Então, ou seja, a preocupação que as pessoas têm em treinar, em dar oportunidades para um colaborador, seja para quem for do mercado, é o medo de perdê-lo. Né? Mas acredito eu, talvez no mundo, né, sociedade alternativa lá do Raul Seixas, né, em que, talvez eu perca aquele que eu investi. Mas na minha empresa criou-se aquele ambiente onde as pessoas veem que é um lugar de oportunidade, um lugar de bom de se estar, né? Que não vai me privar, né, de algo melhor quando houver uma oportunidade. Então, penso eu que uma empresa que tenha essa liberdade, né, no sentido de produzir qualidade, não altruísmo, né, porque não necessariamente altruísmo, mas uma maneira assim mais empática de lidar com as pessoas, gera um ambiente de negócio mais sustentável. Isso. Falei besteira? Não, David, você fez me lembrar da seguinte questão. Mais uma vez, se eu consigo... Muitos empreendedores não têm essa mentalidade, tá? E quando a gente vai em reunião e vai decifrando essa mentalidade do empreendedor, se eu formo e muitas pessoas saem de uma empresa para trabalhar em outras, eles vai na mediocridade de falar assim, porque ele cansou daqui. Não, porque você é um formador.
Vamos ajustar aonde que está acontecendo o gargalo dessa empresa, que essas pessoas não conseguem ficar aqui, porque você é formador. Se você forma, igual eu tenho supermercado, agora eu estou formando os açougueiros, eu estou formando na padaria, gente, não tem padeiro, não existe mais qualificação de padeiro hoje. E você sabe quanto está ganhando um padeiro hoje qualificado e líder no mercado de trabalho? 6 salários mínimos, que ele vai cuidar de uma produção de uma padaria para 200, 300 mil dentro do supermercado diário. Olha para você ver a carga, olha para você, se ele entender todo o processo gerencial, gestão de pessoas e colocar toda a produção de uma padaria que entrega 300, 350 mil mês de venda para dentro do supermercado, com margem, vou lá voltar no Fábio, né, Fábio? Olhar a margem diretamente do seu produto, que dá para me fazer um plano de salário e carreira tranquila. A mentalidade do empreendedor, que eu sou formador, eu formo pessoas aqui dentro. Só vamos ajustar por que essas pessoas não conseguem permanecer. Aonde está o meu processo de erro na empresa? Enxergar esse processo. Porque é formador, que se forma constantemente, tem que ajustar onde está o erro do processo. Podemos deixar gravado o que o David falou, né? O David falou, foi bom. Walter, eu quero ouvir a sua fala, porque a gente já está caminhando para o fechamento aqui. Eu estou ouvindo a gritaria, aí deve ser o Atlético que está ganhando o Fluminense. Mas eu quero ouvir a sua fala aí, para a gente ir para o encerramento da terceira noite do webinar. Uli, eu acho que hoje a noite foi magnífica. Eu sempre coloco assim: não prometeram nada e entregaram muito. Agradeço bastante, Fábio, o caminho que você deu, direcionamento. Infelizmente, teve uma hora que eu desconectei aqui e depois voltei, já peguei no final, mas maravilhoso aí os ensinamentos que você colocou. O Josimar também, pela essa conexão. Eu acho que a temática de hoje devia render diversas outras palestras, porque muitos gestores eles conseguem ver somente uma parte. Ele vê só o RH, ou ele vê só a parte contábil, e você conseguir ver essa conexão é importantíssimo. As pessoas entenderem que certas coisas não podem ser feitas porque a contabilidade pesa, né? Isso, a contabilidade, às vezes, entender que precisa de pessoas para poder que o negócio funcione. Eu acho que foi fundamental a palestra de hoje, pelo menos assim, me engrandeceu bastante. E como eu volto a repetir, prometeram nada e entregaram muito, 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 muito mesmo. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e paciência de todos, né? E a contribuição, né? No engrandecimento, né? Dessa nossa academia. E agora a gente tem que falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque como vai estar no YouTube, as pessoas podem ver em qualquer horário, não é isso? E você que chegou até agora, não sei como é que você chegou aqui e assistiu essa gravação, lembre-se que tem um outro episódio, o 4º episódio, que é do professor Walter e do professor Otávio. E eles vão falar uma coisa que faz conexão com isso aqui. Porque a gente fala de tecnologia, fala de estratégia, fala de gestão, fala de negócio. E eu quero deixar uma pitada que você só vai assistir no próximo episódio que o professor Walter vai falar. Ninguém motiva ninguém. Mas o líder, na pedagogia do exemplo, ele faz a diferença. Você vai ter que assistir o 4º episódio, que vai ser a revelação que o professor Walter vai trazer. Quero agradecer ao professor Josimar Veiga, ao professor Fábio Gandolfo, a todo mundo que esteve conosco até agora, e dizer que, vamos encerrando aqui, a terceiro encontro do webinário Oportunidades Estratégicas, e até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, hein? Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau.